Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É uma grande satisfação poder estar aqui com você em mais um Papo Pentecostal e hoje eu trouxe para vocês uma pauta bomba. Vamos falar sobre pentecostalismo reformado. Antes de eu entrar nas minhas considerações e ter esse papo legal com vocês, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, curta essa publicação, marque as notificações por gentileza e divulgue o canal para seus amigos. Vamos expandir um pouco essa conversa e atingir com palavras de edificação muitas pessoas que acreditam que crer também é pensar. Vem comigo! A maior parte de vocês me conhece, sabe que eu sou pastor titular da Igreja Pentecostal Reformada e que venho aí de 22 anos de pentecostalismo unido às Assembleias de Deus Ministério Belém. E a coisa mais comum que eu ouço é: o que significa pentecostalismo reformado? Que negócio é esse? Eu acho que a melhor maneira de eu começar esse diálogo, esse assunto com vocês é contando um pouco da minha experiência como um pentecostal reformado. A democratização da internet possibilitou que muitos jovens obreiros pentecostais tivessem acesso à literatura cristã de outras tradições religiosas dentro do cristianismo que antes estavam restritas aí aos seminários, e isso suscitou uma série de pensamentos e de reflexões na juventude vocacionada pentecostal a respeito dos pilares nos quais a sua confissão teológica foi fundamentada. Eu tive o privilégio de conhecer a teologia reformada através de grandes nomes reformados atuais, tais como John Piper, Augusto Nicodemos, e eu me encantei com a forma como a tradição reformada conseguia expressar todos os valores da reforma protestante e apresentar o Evangelho de uma forma tão cristocêntrica, tão acessível, de modo que essa cosmovisão pudesse ser tão conectada com o mundo, tão conectada com o nosso cotidiano, mesmo sendo uma confissão que tem aí quase 5 séculos aí de história. Todas essas experiências fizeram com que as minhas convicções cristãs pudessem ser radicalmente mudadas e eu pudesse então entender que havia algo do Evangelho de Cristo que eu ainda não tinha conhecido, não tinha tido acesso. Essa descoberta proporcionou aos pentecostais uma reconexão com a história da igreja. Quase todos os pentecostais entendem a sua cosmovisão no espectro de que alguma coisa muito errada aconteceu quando se encerrou a era apostólica e o cristianismo só foi restaurado quando, na ocasião da experiência pentecostal na Rua Azusa, o pregador William Seymour redescobriu a doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo. Você começa a perceber que Deus se movimentou na história da igreja de uma forma muito poderosa, fazendo com que esses grandes reformadores redescobrissem o Evangelho da graça de Cristo e livrassem a Igreja do Senhor do obscurantismo a que ela foi relegada no período aí do romanismo. Então, ter acesso a isso fez com que muitos pentecostais questionassem as bases da sua fé e começou então um êxodo de jovens vocacionados que estavam dentro dos arraiais pentecostais para igrejas reformadas. A grande questão é que boa parte desses jovens tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo e por mais que eles tentassem se livrar dessa realidade, dessa verdade, a experiência com o Espírito e o batismo no Espírito Santo era algo vivo demais dentro dos seus corações. Então surgiu aí o nascimento de comunidades independentes que carregam consigo o DNA do movimento pentecostal, mas seguindo boa parte da sua confissão teológica segundo os ensinamentos da teologia reformada. Eu sou um pentecostal reformado há pelo menos 10 anos. Então, passei boa parte do meu ministério dentro das Assembleias de Deus, convivendo com essas duas verdades. Por um lado, sendo um pentecostal convicto, batizado com o Espírito Santo, que ora em línguas estranhas, mas, ao mesmo tempo, alguém que se apaixonou
pelos 5 solas, pelas doutrinas da graça e que começou a ter uma outra experiência com Deus a partir do momento em que viu essas duas correntes teológicas convergindo numa experiência unificada, em que a solidez da doutrina reformada combinava com o fervor e com a busca intensa por Deus que é característica do movimento pentecostal. Essa descoberta me fez enxergar um evangelho que até então não conhecia. Estando no pentecostalismo por 22 anos, eu posso afirmar para vocês que nunca ouvi uma pregação, por exemplo, sobre a justificação pela fé, que para nós cristãos que herdaram a sua tradição da Reforma Protestante é o pilar de boa parte da teologia cristã. Então essa redescoberta do evangelho, essa nova percepção daquilo que as Escrituras sempre falaram, mas que os filtros, às vezes, da tradição me impediam de enxergar, potencializaram a minha fé e puderam me fazer finalmente entender um pouco melhor o plano de Deus e aquilo que Ele está fazendo em mim através de seu Filho Jesus Cristo. Então, basicamente, os pentecostais reformados procuram viver as verdades contidas na teologia herdada da Reforma Protestante. No campo da pneumatologia, os pentecostais reformados se dividem aí em 2 grupos. Aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo é a conversão e aqueles que veem o batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta. Eu entendo claramente, à luz da Escritura, com tudo que eu aprendi e vivenciei na minha jornada cristã, que a experiência do batismo no Espírito ela se difere da conversão. A adoção do pentecostalismo reformado moldou a minha cosmovisão de uma forma profunda. Passei a ter uma percepção muito mais ampla da realidade do pecado, da obra de Cristo, da imputação da vida e da justiça de Cristo sobre o fiel que confessa Ele como Salvador. A convergência da minha experiência pentecostal com a teologia reformada me fez entender um pouco melhor a graça de Cristo e me livrou dos resquícios que costumam existir do legalismo religioso que é tão tradicional no movimento pentecostal. Também ampliou o meu discernimento sobre as experiências místicas que, como cristão, eu posso ter na minha busca pessoal por Deus, evitando que fogo estranho pudesse acontecer na minha vida. Também amplificou a minha compreensão sobre a igreja, sua natureza, o seu chamado, o seu propósito e como uma igreja deve ser organizada. Além disso, a redescoberta da Escritura pela perspectiva da teologia reformada fez com que eu pudesse entender com muito mais propriedade o propósito pelo qual fui salvo e de que maneira eu ocupo o meu lugar no grande plano de Deus de resgatar para si o povo que ele de antemão escolheu. Uma vez que o pentecostalismo reformado concentra a sua espiritualidade em torno da obra de Cristo e da pessoa divina de Salvador, isso permite que o nosso culto, nosso discipulado, nossa devoção seja cristocêntrica, fazendo com que cada discípulo ocupe-se em parecer diariamente mais com o Salvador, fazendo do caráter de Cristo o alvo no qual nós construímos a nossa mordomia cristã, nosso caráter, nossa experiência de santificação. Uma vez que o pentecostalismo reformado reforça a soberania de Deus e o governo dele nas circunstâncias, a própria experiência da oração, da intercessão, da devoção ganha uma nova perspectiva, porque agora nós já não oramos mais para mudar a vontade de Deus, mas para nos adequarmos a ela e dessa maneira glorificá-la. Mas existe um outro aspecto muito interessante que o pentecostalismo reformado pôde me proporcionar, que foi a capacidade de dialogar com aqueles que pensam diferente de mim. O fato de nós sermos uma convergência de tradições nos dá espaço para podermos dialogar e conviver bem, tanto com pentecostais quanto com reformados, entendendo que uma vez que o vento de Deus sopra aonde quer, certamente Deus pode usar instituições imperfeitas para cumprir os seus propósitos salvíficos no mundo. Você que está vendo esse vídeo pode ser um pentecostal que está descobrindo a teologia reformada, ou talvez você seja um reformado que sente a necessidade de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E eu vejo nessa convergência das tradições um grande movimento do céu. Se você está em Campinas, quiser conhecer a nossa comunidade cristã, a Igreja Pentecostal Reformada, eu convido você que veja aqui na descrição nosso endereço, venha assistir um dos nossos cultos.
você certamente vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido e, quem sabe, a gente não pode trilhar uma caminhada juntos na presença de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você aí uma oportunidade de ampliar a sua visão e proporcionar para você algumas reflexões e possibilidades de discussão sadia para a glória de Deus. Gravarei outros vídeos falando um pouco mais do pentecostalismo reformado. Hoje foi uma conversa um pouco mais informal, mas pretendo fazer isso com mais propriedade na continuidade do canal. Fique ligado comigo, certamente a gente vai ter a oportunidade de, em Cristo, crescermos e edificarmos a nossa fé nessa rocha que é a nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.